Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva aí no canal, deixe teu like aí pra gente, tá bom? Pra nos ajudar. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Considere se inscrever no canal para nos ajudar aqui também, fazer nosso canal crescer e melhorar nossos conteúdos também, tá bom? Considere também nos ajudar aqui com o Pix, tá aqui em cima o Pix do nosso canal, tá bom? Aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo aí no seu aparelho. Então, considere nos ajudar. Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda para que a gente possa reforçar aqui, equipar mais o nosso canal também, para que a gente possa trazer melhores conteúdos para vocês aqui com a imagem melhor, um som melhor também, né? Um áudio melhor também, vai ser muito bom e muito legal também, para que a gente possa trazer conteúdos melhores para vocês, tá bom? E também, quiser me seguir, aqui tá meu Instagram aqui do lado, fique à vontade também, meu Instagram pessoal, e lá a gente pode trocar ideias, lá eu posto de tudo, então a gente pode trocar bastante ideia lá no Instagram também, tá? Falar de São Paulo foi ao Morumbi, né? São Paulo esteve no Morumbi, quem foi ao Morumbi foi o Ceará, e o Ceará vence o São Paulo, quebra um tabu, mas um tabu, né, na vida do São Paulo sendo quebrado negativamente, dessa vez pro Ceará. O Ceará nunca tinha vencido o São Paulo em terras paulistas, e decidiu agora vencer o São Paulo no Morumbi. Um jogo do São Paulo muito ruim, um jogo do São Paulo horrendo, né? Um jogo do São Paulo assim que a gente assistiu, deu muito sono. Foi um jogo ruim, realmente. Erros individuais, erros técnicos individuais, erros também táticos, tá? Então acho que tudo foi um casado de tudo ali, um combo de tudo que fez o São Paulo fazer um jogo tão ruim assim. Vem da eliminação da Libertadores, o LDU. O São Paulo já vem de 4 derrotas e de 4 jogos ruins, né? O jogo da LDU eu não coloco a comissão técnica nisso, tá? Porque eu acho que o time chegando até o último terço e criando oportunidades, aí vai o jogador tem que definir, não é o treinador que chuta pro gol. É o jogador que define pro gol. O trabalho do treinador é criar estratégia e te levar até o último terço. No último terço, os jogadores decidem, tá? Então, não adianta a gente culpar o treinador se o jogador errou o chute. Aí já não tem como culpar a comissão técnica nesse sentido, mas um ponto da comissão técnica que eu vou falar para vocês depois aqui no vídeo, mais adiante, aí sim a gente pode falar da comissão técnica, que o Crespo talvez ele vai ter que repensar algumas coisas. Mas uma coisa só, né? Não é algumas coisas, é só um ponto ali que as coisas vai ter que se repensar, tá? E também é isso, o São Paulo fez um jogo ruim, teve protesto, aquele tipo de protesto que não sei quem convenceu que foi um protesto verdadeiro mesmo, não. Para mim não me convenceu o protesto da torcida organizada. Eu não tenho... Assim, torcida organizada para mim é muito fácil de ser, muito maleável, sabe? Muito fácil de ser comprada por uma diretoria. Então para mim não convém protesto de torcida organizada. Então não acho que representa muita coisa. Então vamos lá, então falar do jogo, tá? Vamos entrar no campinho aqui, vamos no Sofascol, vamos falar um pouco desse jogo. Deixa teu like aí, tá bom? Não esquece, deixa teu like. E vamos esperar aí, né, momentos melhores pro São Paulo aí, que eu acho que não adianta também criticar. Aqui no meu canal vocês não vão ver eu xingando jogador de perna de pau, essas bobagens, não vou fazer isso aqui, tá? Não é pra isso esse canal. É pra gente tentar explicar as coisas com lógica aqui, pra que você possa entender. Então a gente vai pro campo, sim, mesmo não tendo nada no campo, a gente vai mostrar uma coisa ou outra que aconteceu no campo ali, pra gente entender o que eu tô falando aqui do lado tático, tá? Mas não adianta também criticar jogadores toda hora, são ruins, são péssimos. É o que o São Paulo tem para hoje e é isso que o São Paulo vai ter para os restos do campeonato. Então é torcer que os caras melhorem, né? Não tem outro jeito. Vai contratar quem? Cristiano Ronaldo, Messi? Não tem condições de contratar ninguém, cara. Então é isso aí que o São Paulo tem para hoje e é isso que a gente vai ter que caminhar com isso aí até o final do campeonato, né? Vamos lá então? Vamos lá? Vamos falar um pouco desse jogo aí, vamos pro campinho para que a gente possa falar um pouco desse confronto de São Paulo e Ceará, no qual se enfrentaram no Morumbi, e o Ceará foi bem, tá? O Ceará fez um bom jogo. Dentro da medida do possível da equipe do Ceará, o Ceará fez um bom jogo. Vou tentar aqui encontrar aqui agora, aqui, vou tentar dividir tela com vocês, tá bom? Para que a gente possa falar um pouco desse confronto. Acho que eu dividi tela aqui com vocês. Aqui é tudo, não tem corte, tá? Então é tudo aqui no improviso. Então vamos lá. São Paulo vai a campo com Sabino, Arboleda, Alan Franco, Rafael no gol, né? Claro. Enzo Dias, Bobadilha, Alisson voltando, né? De uma lesão. O Alisson está retornando aos poucos também. Cedric e Rodriguinho. O Cedric também teve algum desconforto ali, né? Na Libertadores. E está retornando de novo. Agora Luciano e Ferreirinha, tá? A equipe do Vitória, do Ceará, veio com Vitor, Machado, Flávio Souza, Marquinhos Bahia, né? Galeano, ex-São Paulo, né? Galeano, paraguaio, Richardson
né? O volante, Lourenço, Dieguinho, Paulo Baier e Pedro Raul na frente, né? O centroavante veio com um bloco mais baixo, um time que esperou mesmo o São Paulo atacar para assim jogar no jogo de velocidade, né? E ainda pegando o São Paulo, tecnicamente errando bastante passe. Erros que o São Paulo cometeu contra a LDU, contra o Santos, o São Paulo está cometendo novamente, aí já é um erro tático, precisa melhorar, tá? Erro de decisões, tomar decisões também já é individual, erradas também. E ainda o São Paulo totalmente psicologicamente destruído. Então, para o Ceará foi um prato cheio, foi ótimo para o Ceará enfrentar esse São Paulo nesse momento, ainda com protesto da torcida que estava na arquibancada também xingando, e tudo isso foi um combo ali para o Ceará realmente se aproveitar desse momento e vencer a equipe do São Paulo e fazer um jogo melhor que o São Paulo, marcando muito bem o Ceará. O que acontecia nesse jogo de São Paulo e Ceará? O São Paulo com a posse de bola. O que o Ceará fazia quando o São Paulo tinha posse de bola? Vamos lá. São Paulo com a posse de bola, o São Paulo se movimentava assim, Ferreirinha, Luciano. Um erro já. Tá? Aqui eu já posso apontar, aqui pontuar um erro, tá? Isso aqui. Ferreirinha e Luciano ficaram encaixotados. Isso não é bom. Mesmo Ferreirinha tendo liberdade para se movimentar, tá? Mas em alguns momentos encaixotado. Tá? O Flávio Souza, ele baixava aqui na linha de 4. Por que ele baixava na linha de 4? Então ficava essa marcação aqui da equipe do Ceará. Flávio Souza baixava. Matheus Bahia também baixava aqui. Eles faziam essa linha, porque o Galeano era quem baixava aqui, para fazer uma linha de 5, às vezes um pouco quebrada, nesse formato mesmo, às vezes um pouco até que quebrada, tá? Enzo Dias avançava aqui, então você já tinha um Galeano aí. Como você não tinha um jogador de 1 contra 1 aqui, então para a equipe do Ceará, não interferia muito. Não interferia muito, tá? Dieguinho, mais Lourenço, mais Richarlison, neutralizava o meio de campo do São Paulo. Os 3 meias do São Paulo. Mesmo o Rodriguinho se movimentando aqui, você tinha o Richarlison baixando aqui, o Lourenço fazendo a cobertura de um possível movimento do Bobadilha. A Bobadilha se movimentasse aqui, você tinha o Richarlison baixando aqui também. Em alguns momentos, às vezes ficando até aqui na frente, porque o Machado baixava aqui e o Matheus Bahia fechava aqui. Então não mudava muita coisa, tá? Então sempre sobrava um cara do Ceará. Então o Ceará marcava assim, tá? E o Dieguinho aqui sempre acompanhando o Alisson nas movimentações do Alisson quando era necessário. Se o Alisson vai se movimentar por esse lado, se o Alisson vai se movimentar para o outro lado do campo, quem marcava o Alisson era o Richarlison ou o Lourenço. Então era sempre essa marcação, então eles conseguiam neutralizar um pouco o meio campo do São Paulo, tá? Um ponto também bem negativo do São Paulo era quando o São Paulo tinha bola, um exemplo. Avança os zagueiros do São Paulo, tinham total liberdade de avançar. Cedric tinha liberdade de avançar por esse lado, Matheus Bahia fechava um pouco, Cedric até ficava um pouco de liberdade desse lado de campo, Paulo Baia ficava mais aqui, para ser esse jogador numa possível perca de bola do São Paulo aqui, uma bola mais de velocidade buscando Paulo Baia daquele lado de campo, tá? Então o Conde fez uma estratégia bem interessante, tanto é que depois ele põe o Pedro Henrique no jogo, que é um cara mais de força que joga mais por dentro, né? Para poder arrastar o Bobadilha, o Arboleda. Né? Então, quando o São Paulo tinha a bola aqui, essa bola chega no meio do São Paulo, tinha um problema que eu tinha falado da LDU também já, um distanciamento entre a defesa, entre o meio e o ataque do São Paulo. Às vezes você tinha o Rodriguinho baixando aqui, juntamente com o Enzo Dias, você tinha o time do São Paulo até criando triangulação aqui nesse setor, mas esses 2 jogadores do São Paulo ficavam estáticos, tanto Ferreirinha quanto o Luciano. Eles ficavam estáticos, eles não se movimentavam para encontrar espaços, para buscar espaço, para arrastar um zagueiro com eles, ou para tentar aqui se aproximar nos espaços que eram gerados. Então era muito estático. Quando o time fica estático, vai ser muito mais fácil de ser marcado. Vai ser muito mais fácil de ser marcado. Você tinha 2 jogadores aqui do Ceará que sobravam. Porque os alas do São Paulo não são ala de 1 contra 1 nem de tanta profundidade assim. São jogadores mais de construção, são alas construtores, não são alas de atacar o fundo de campo e de criar 1 contra 1. Então isso pro Ceará era confortável nesse momento, e o São Paulo ficava desse jeito, né? Nesse sentido, tá? Aí no segundo tempo o Alan Franco sai, né? Entre o Lucas, o São Paulo vai para uma espécie de, digamos, 4-3-3, 4-2-3-1. Aí vocês fiquem à vontade para vocês entenderem como vai ficar o São Paulo.
tá? Diversas pessoas podem falar 4-3-3, outros vão falar 4-2-3-1, e assim por diante. 4-3-3, 4-2-3-1 não muda a mesma coisa, não muda muito, tá? É a mesma coisa. Vamos dizer que é a mesma coisa, 4-3-3 ou 4-2-3-1, porque o 4-2-3-1 ele vira 4-3-3, como vira 4-4-2 também, e assim por diante. Então não tem muita importância, tá? E a equipe do Bahia, ele também muda. Tira o Baia, né, que é um jogador de lado de campo, mas que estava na disputa física perdendo para o Cedric, e põe o Pedro Henrique. O Pedro Henrique para trabalhar mais por dentro aqui. Pedro Raul, Pedro Henrique, então vai 2-2 agora aqui, fica por igual. Vem aqui o Cedric baixando aqui. O Dieguinho vem jogar mais aberto aqui. E a equipe do Ceará decide atacar o São Paulo nessa formatação aqui, quando atacava a equipe do São Paulo. Tá? Quando atacava a equipe do São Paulo, eles atacavam assim, o Dieguinho abrindo mais aqui, abrindo o corredor para o Matheus Bahia, o Galeano mais desse lado aqui também de campo. Então eles trabalhavam assim, o Galeano era o único que estava mais aberto, e o Pedro Henrique mais aqui. O São Paulo, por sua vez, tinha o Lucas, mas o Lucas com movimentação tanto desse lado quanto por dentro, né? Mas não mudava muito, porque quando tinha bola, você tinha o Lucas bem marcado também. O Lourenço acompanhava o Lucas, ou o Dieguinho acompanhava o Lucas, o Lourenço ficava. Então, onde o Lucas estivesse aqui com a bola, tinha 2 jogadores acompanhando o Lucas, mais esse jogador aqui. Porque depois do Cedric sair, antes do Cedric sair, não mudava muito o Cedric baixar aqui. Se o Cedric vem trabalhar por dentro, mas ele trabalhava mais por fora, o Lucas vinha trabalhar por dentro, nesse momento, você tinha o Dieguinho marcando o Lucas aqui, você tinha o Cedric marcando o Matheus Bahia, marcando o Cedric desse lado de campo, o Rodriguinho era o cara com mais liberdade, mas sempre bem marcado aqui também pelo Lourenço, Richarlison marcando aqui o Alisson, o Bobadilha sobrava aqui, mas o Pedro Henrique baixava aqui também para acompanhar. Então, a equipe do Bahia até teve mais um jogador para voltar mais aqui, que era o Pedro Henrique, ele volta bastante para ajudar. Aí já estava antes do 1-0. Aí depois que faz 1-0, aí piora. Aí fica nesse sentido mesmo. Bahia, Ceará mais recuado, mais baixo, esperando o contra-ataque. Isso que eu mostrei aqui do Luciano e do Ferreirinha, vou mostrar para vocês agora aqui no campo mesmo, tá? Para que a gente tenha uma ideia mais ou menos aqui do que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu tinha falado que os dois deixam espaço, os dois ficam muito estáticos? E realmente eu acho que é legal a gente mostrar aqui rapidinho pra gente ter uma ideia. Ó, eu tô mostrando aqui início de jogo, tá? Saída de bola do São Paulo. Vou tirar aqui a narração para não dar problema aqui para mim. Vamos lá. Gente, deixa teu like aí, teu comentário, tá bom? Ó, construção. Ó, o Ceará colocava 3 jogadores aqui central, o Richarlison, mais o Lourenço, mais o Dieguinho. Ó, o Galeano vinha baixar aqui para fazer a marcação do lado de campo. Ó. Bola chega pro Rodriguinho, o Rodriguinho tem liberdade, a liberdade dada ao Rodriguinho, ó. Ó, a bola vai chegar aonde aqui? Ó? A bola vai chegar aqui, o Galeano já tá marcando aqui o Whindersson Dias, tá vendo? Quando essa bola chega aqui, você vê como o time do São Paulo tá estático, ó. Rodriguinho sendo marcado aqui pelo Richards. Ó, marcação aqui próxima aqui do Galeano, bem próxima aqui do jogador do São Paulo do lado de campo, acho que é aqui o Whindersson Dias, né? Ó, aqui, ó. Tanto o Luciano quanto o Ferreirinha estão estáticos. O Ferreirinha tá até com a mão na cintura, depois vocês vão ver aqui, tá? Marcação individual, sobrando um, sobrando outro jogador aqui do Ceará. 2 jogadores sobrando do Ceará para uma possível descida dos meias do São Paulo. Então quando essa bola chega aqui, ó, a dificuldade que tem, ó. São Paulo vai ter que jogar pelo lado de campo. O time do São Paulo é totalmente estático. Vou dar uma olhadinha mais adiante aqui, ó. Nesse lance como tal. Triangulação do São Paulo. Luciano e Ferreirinha estão estáticos, cara. Vou soltar para vocês verem, ó. Ó lá, como os dois estão estáticos. Ferreirinha com a mão na cintura. Não tem movimentação. Triangulação desse lado, ó. Olha lá. Não tem triangulação, ninguém busca atacar os espaços, ninguém busca se movimentar, o time totalmente estático. Isso também é um lado psicológico, tá? Se me perguntar aqui para mim, ó, Ezequiel, tem 4 colunas no futebol. Tático, técnico, físico e psicológico. Qual é mais importante? Para mim, o psicológico abrange tudo, tá? Tudo é importante, mas o psicológico, ele faz tudo se juntar e ficar melhor. Se o psicológico tá mal, cara, não vai rolar. Olha como o São Paulo fica estático, tá vendo? Como fica muito estático, não tem movimentação. Então, se o time tá estático, para esses 3 jogadores aqui, ó, é de fácil marcação, esses 2 jogadores do São Paulo. Fica de fácil marcação. Não tem muito que eles ter de trabalho para marcar esse time do São Paulo quando tá estático assim, tá? E se a gente falar no SofaScore aqui rapidinho, pra gente falar um pouco aqui também no SofaScore, ó, a gente vai ver o gráfico aqui do São Paulo de intensidade. São Paulo teve mais intensidade no jogo. Mas não adianta ter intensidade e não ter eficácia, tá? O Ceará teve muito menos. Muito menos. Tô falando de Bahia, gente. Eu tava estudando o jogo do Bahia aqui, vendo o jogo do Bahia, eu tô falando do Bahia toda hora.
Tô fazendo um vídeo aqui sobre o Bahia, então tô montando ainda, montando vídeo sobre o Bahia, tá ficando na cabeça Bahia. Mas você veja o Ceará, com menos intensidade, um gol sai ali, uma jogada ali infeliz, né, cara? Não teve erro de ninguém pra mim, particularmente. Foi o corte do Alisson. O Alisson foi cortar aquela bola pra não chegar no Pedro Raul. E foi perfeito um passe ali pro Pedro Henrique, aí esquece. Aí, pô, eu não tenho o que fazer, né? E paciência, né? Então, como eu tava falando pra vocês, ó, o Pedro Baia aqui, ó. Paulo Baia aqui, ó. Como ele trabalhava mais por dentro, ganhava as costas do Enzo, do Cedric em alguns momentos também. E o São Paulo, pode ver, Cedric, tanto o Enzo, eles têm puta liberdade pra atacar, né, cara? Porque o time aqui pro Ceará não veio realmente pra jogar, para avançar para cima do São Paulo. Veio realmente com um bloco baixo para jogar no contra-ataque, sabendo que o São Paulo desesperadamente precisava de um resultado. Desesperadamente precisava de um resultado, o São Paulo. Então, os números, lógico, você olhar aqui, o São Paulo foi superior em números, mas não foi superior em eficácia. Não foi um time que fez gol. Então, números é legal, intensidade é legal, mas se tu não ter isso aí, no final você não ter a questão da finalização, não adianta. E o lado tático que eu tinha falado era isso. Eu acho que o Crespo ele tem que pensar um pouco nessa questão de movimentação, nessa largura, nesse distanciamento de ataque e meio. Precisa ter mais movimentação, se aproximar mais. O São Paulo precisa se aproximar mais, precisa ter mais aproximação esse time do São Paulo. Tá? O Ferreirinha, não adianta colocar o Ferreirinha por dentro ali. O Ferreirinha não é dele ali. Não é do Ferreirinha. O Ferreirinha é no corredor de força. Não adianta o Ferreirinha jogar ali no meio espaço. Não adianta, o Ferreirinha não vai dar ali. O Ferreirinha fica muito fácil marcar o Ferreirinha naquele setor. E o Ferreirinha não é um cara de duelos físicos, tá? Eles tendem a perder bastante duelo físico, tá bom? Esse é o vídeo, deixa teu like aí, tá bom? Deixa seu comentário, não tem muito o que falar do jogo. Eu acho que vocês nem querem ouvir falar do São Paulo nesse momento, nem dos jogos de São Paulo. Mas vou estar trazendo aqui a análise do São Paulo, algumas coisas interessantes aí que a gente vai falando no decorrer da semana, tá? Vou montar a minutagem aqui, o time do São Paulo, o que fazer com esse time, o que pode acontecer aí mais adiante. Tem peças para todo mundo voltando, dá para brigar por alguma coisa? Vamos ver tudo isso, né? Tá bom? Então deixa teu like aí, tá bom? Teu comentário e tua sugestão, tá? Até a próxima.